Olá pessoal, meu nome é Raíza, sou mediadora no PVS SES no Polo de Nova Friburgo e hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria e polaridade molecular. Bem, a geometria molecular ela descreve o arranjo espacial do átomo central e dos átomos ligados diretamente a ele. Ou seja, a geometria molecular ela vai descrever como a molécula se organiza no espaço. Para a gente entender essa organização da molécula no espaço, a gente se baseia em uma teoria, que é a TRSV, a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Essa teoria vai dizer que, ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes e não ligantes se repelem, tendendo a ficar mais distantes o possível uns dos outros de forma a fornecer estabilidade à molécula. Ou seja, a palavra-chave aqui é estabilidade. O que vem a ser pares eletrônicos ligantes e não ligantes? A gente sabe que eletrônicos, elétrons são partículas negativas e são eles que interagem para que ocorra uma ligação química, certo? Mas a gente sabe que cargas iguais se repelem. Então, existe ali uma distância que precisa ser respeitada pelos elétrons, sejam esses elétrons ligantes e não ligantes, que a gente vai ver o que é, para que a molécula seja estável, para que ela possa existir, certo? Então, o que são pares eletrônicos ligantes? São as ligações simples, ligações dupla ou tripla, certo? Os pares eletrônicos não ligantes são os elétrons livres, ou seja, os elétrons que não fazem parte da ligação, presente no átomo central. Então, aqui esses pares eletrônicos não ligantes, eles estão relacionados ao átomo central, o átomo que está no centro da molécula, certo? Bem, vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem H2O2, N2 e HCl. A gente vai montar, está com a fórmula molecular, a gente vai montar a fórmula estrutural e analisar a geometria dessas moléculas. Cada geometria ela recebe um nome, certo? E a gente vai ver esses nomes aqui. H2, hidrogênio, grupo 1, um elétron na camada de valência. Eu tenho dois átomos de hidrogênio interagindo, então eles vão formar uma ligação simples, certo? Aqui é a fórmula eletrônica e essa é a fórmula estrutural que vai fornecer aí a geometria do H2. Bem, O2. O, grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, então o oxigênio precisa receber o quê? 2 elétrons. Então vai ser formada uma ligação dupla entre esses dois oxigênios. Fórmula estrutural. N2. Nitrogênio, grupo 15, 5 elétrons na camada de valência, ele precisa receber 3 elétrons, certo? Então, cada nitrogênio aí precisa receber 3 elétrons, eles vão formar uma ligação tripla entre eles, tá? A fórmula estrutural. Por último, HCl, que é o ácido clorídrico, Hidrogênio, grupo 1, 1 elétron na camada de valência. Cloro, grupo 17, 7 elétrons na camada de valência, cada um precisa receber um elétron, Então vai ser formada uma ligação simples entre eles. Aí está a fórmula estrutural. Percebam, em todas essas moléculas a gente está relacionando apenas dois átomos, certo? É a interação entre apenas dois átomos, independente de serem átomos iguais ou serem átomos diferentes. Para esse tipo de molécula, moléculas formadas por dois átomos, a gente só tem uma geometria possível, que é a geometria chamada de linear. Percebam, na geometria linear, cada átomo está de frente um para o outro. Não existe nenhum ângulo diferente aí de 180 entre os átomos da ligação, tá certo? Então, a gente tem a geometria linear sempre que a gente tiver moléculas de dois átomos, certo? Bem, mas a geometria linear é só para moléculas que tenham dois átomos? Não. Vamos ver outros exemplos. CO2, H2O, água e BF3. CO2, molécula aí formada por 3 átomos, carbono do grupo 14, 4 elétrons na camada de valência, oxigênio do grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o carbono ele precisa fazer 4 ligações e cada oxigênio vai precisar fazer 2. Então, fórmula eletrônica, formando aí as duas ligações duplas, fórmula estrutural, que já está representando a geometria do CO2. Percebam que a disposição dos átomos está um de frente para a outra, não existe nenhum ângulo sendo formado entre esses átomos. Tá? Então, novamente, a gente tem aqui a geometria linear. Por quê? E aí vale a gente ressaltar algumas coisas. Porque nesse caso, percebam que todos os elétrons do carbono, da camada de valência, estão fazendo parte da ligação química. E isso, então, faz com que essa disposição dos átomos seja a que traz maior estabilidade para essa molécula. Professora, mas vai existir alguma situação que o átomo central vai ter elétrons livres? Sim, a gente vai ver agora. Olha só. Molécula de água. Hidrogênio, grupo 1, 1 elétron na camada de valência. Oxigênio a gente já está sabendo. 3 elétrons na camada de valência. Então, o oxigênio, que é o átomo central, porque o átomo central é sempre o átomo que vai fazer o maior número de ligações. Então, bem, voltei aqui a fórmula eletrônica. Só que essa fórmula eletrônica não é a geometria dessa molécula. Por quê? Percebam que agora o átomo central
tem elétrons livres, que são os pares eletrônicos não ligantes, né? Além dos pares eletrônicos ligantes, que são as ligações que todas as moléculas vão ter, essa tem os pares eletrônicos não ligantes. A forma que está descrita aí na fórmula eletrônica dos átomos, tá? A organização, né, como eles estão, não está representando a geometria dessa molécula, porque essa não é a distância máxima que existe entre os pares eletrônicos ligantes e não ligantes. Aqui forneça estabilidade à molécula. Então, o que vai acontecer? Esses pares de elétrons que estão livres, eles vão se distanciar, né? Vai existir uma repulsão deles aos pares ligantes. E aí, a gente vai formar um ângulo. Aqui, esses elétrons não ligantes e ligantes fiquem mais distantes possíveis uns dos outros. Essa é a geometria, né, da molécula de água. Tá vendo? Os pares eletrônicos não ligantes estão mais distantes nessa conformação dos pares eletrônicos ligantes. Essa é a geometria da água e ela recebe um nome, que é a geometria angular. A gente tem outras situações de geometria angular, não é só na molécula de água, que recebe o nome de angular porque existe a formação de um ângulo, né, entre aí os átomos das ligações, certo? É assim, digamos, nem sempre vai ser o mesmo ângulo, tá? O ângulo pode variar. Bem, BF3. Boro, do grupo 3, 3 elétrons na camada de valência. Flúor, do grupo 17, 7 elétrons na camada de valência, certo? Então, o boro é o que vai fazer o maior número de ligações. Nesse caso, o boro é uma regra, é uma exceção, perdão, à regra do quinteto. E, então, ele faz 3 ligações, ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai fazer 3 ligações com o flúor, uma ligação com cada flúor, certo? Isso aqui. Bom, não tem as ligações. Bem, essa é a fórmula eletrônica que, novamente, não representa a geometria da molécula. Por quê? Porque essa não é a distância máxima que existe entre os flúors. Não está representando a maior distância possível entre os flúors. O boro, ele não tem elétrons livres, né? E o átomo central, ele não tem elétrons livres. Então, o que a gente precisa se ligar aqui é a distância entre os pares eletrônicos, né, ligantes, que fazem parte da ligação. Então, na verdade, a geometria do flúor, do BF3, é essa daqui, tá? BF3, essa é a geometria dele, onde os átomos de flúor estão mais distantes possível uns dos outros, né? Bem, essa geometria ela recebe um nome específico, que é trigonal plana. Ela parece um triângulo, se você juntar, considerar os vértices de triângulo, cada um dos flúors. Bom, bem, vamos ver outros exemplos. Percebam que a gente está vendo várias geometrias diferentes, linear, angular, trigonal plana, e não para por aí. A gente tem o NH3. Tá? O NH3 parece, né, com o BF3, né, digamos assim, na quantidade de átomos envolvidos, né, tem um nitrogênio, 3 hidrogênios, lá eu tinha um boro e 3 flúors, né, parece. Mas a geometria é totalmente diferente, a gente vai ver o porquê, né, qual é a diferença aí. Bem, nitrogênio, grupo 15, 5 elétrons na camada de valência, hidrogênio 1 elétron na camada de valência. Mantém a fórmula eletrônica, né, vou formar as ligações. Bem, percebam o que aconteceu. O nitrogênio ele precisa fazer 3 ligações, né, já que ele tem 5 elétrons na camada de valência, cada hidrogênio vai fazer uma. Só que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, vai ficar sobrando 2 elétrons, né, que vai formar aí o par eletrônico não ligante. O que vai acontecer? Novamente, essa não é a disposição que traz mais estabilidade para essa molécula dos átomos. Então, os pares eletrônicos ligantes e o par eletrônico não ligante vão tender a se repelir, né, uns dos outros de forma a gerar estabilidade a essa molécula. E a geometria do NH3 da amônia vai ser essa daqui, que é a geometria chamada de piramidal. A geometria piramidal recebe esse nome devido à organização desses átomos no espaço, né, que lembra uma pirâmide, certo? Olha só. Aqui eu trouxe uma outra forma de representar, digamos assim, essa geometria, na forma de bolinhas, né? Então, ela lembra uma pirâmide. Se você juntar, considerar os hidrogênios como vértices, né, e uni-los, vai lembrar uma pirâmide. Por isso o nome piramidal. Bom, próxima molécula e última, que é o CH4, metano. Carbono, 14, 4 elétrons na camada de valência. Hidrogênio, grupo 1, 1 elétron na camada de valência. O carbono ele é o átomo central. Ele vai fazer o maior número de ligações, ele vai precisar fazer 4 ligações, de acordo com a regra do quinteto. Aqui a gente tem a fórmula eletrônica da molécula de metano, do CH4, e a geometria dele é essa daqui. Bem, aqui no meiozinho, né, na união dessas ligações, a gente tem o carbono, que a gente não está representando para não ficar muito cheia, né, a representação da geometria, não ficar muito bagunçada. Mas o carbono ele está aqui no meio, tá bom, gente? Bem, o nome dessa geometria é tetraédrica.
Ou seja, essa distância é a distância, digamos assim, que vai trazer mais estabilidade para essa molécula, né? A distância máxima entre os átomos de hidrogênio, né? E vou mostrar no eixo, porque como essa não é tão simples de ver, eu trouxe a representação em bolinhas também para mostrar para vocês. Que está aqui, certo? Então, essa é a geometria tetraédrica referente ao CH4. Bem, a gente consegue estimar a geometria por semelhança através dessas geometrias, dessas moléculas que a gente está vendo. Então, a gente viu várias geometrias, certo? Linear, angular, trigonal plana, a piramidal, a tetraédrica, tá? Mas agora a gente vai entrar numa outra questão que vem por conta da geometria, que é a chamada polaridade da molécula. Bem, para a gente poder entender o que é a polaridade da molécula, a gente primeiro precisa entender o que é a polaridade da ligação. A polaridade da ligação ela é definida a partir da diferença de eletronegatividade dos átomos que formam uma ligação química. Tá? Se essa diferença for diferente de zero, a ligação ela é polar. Se a diferença ela é igual a zero, a ligação ela é apolar. Se a gente pensar na ligação iônica, tá? A ligação iônica ela é uma ligação polar. Porque eu tenho um metal ligado a um ametal. Então, existe uma diferença de eletronegatividade, porque o metal tem baixa eletronegatividade, o ametal tem alta eletronegatividade. Então, por isso que há a formação de um cátion e de um ânion, certo? Então, toda ligação iônica ela é polar. Em contrapartida, a ligação covalente pode ser polar ou apolar. Ela vai ser apolar quando essa ligação ocorrer entre átomos iguais, porque a eletronegatividade vai ser a mesma. Então, se eu subtrair uma eletronegatividade da outra, vai ser zero. E ela vai ser polar quando a ligação ocorrer entre átomos diferentes. Bem simples. Vamos ver alguns exemplos. Ligação entre hidrogênio e cloro. Cloro, a eletronegatividade dele é 3. O hidrogênio, a eletronegatividade 2,1. Calculando essa diferença de eletronegatividade que é representada pela letra grega delta, maiúsculo, 3 menos 2,1, 0,9. Diferente de zero, ligação polar. Ligação entre carbono e oxigênio. Eletronegatividade do oxigênio 3,5, eletronegatividade do carbono 2,5. 3,5 menos 2,5 dá 1. Ligação polar. Ligação entre cloro e cloro. A eletronegatividade dos dois é 3. Então, quando eu calculo, 3 menos 3 dá 0. Essa ligação ela é apolar. Professora, entendi. Mas o que é essa seta aqui e esse símbolo, né? Essa letra grega, que é o Mi, tá? Esse Mi ele está representando um vetor. Esse vetor se chama vetor momento dipolo ou momento dipolar. Tá? Ele é um vetor muito importante para a gente poder entender o que é a polaridade da molécula. Esse vetor momento dipolar, ele representa, né, ele indica que existe uma separação de cargas, uma diferença, né, de cargas na ligação. Tá? E ele sempre vai apontar para o átomo da ligação que é mais eletronegativo. Então percebam, quando eu tenho duas ligações aqui polares, né, do hidrogênio com cloro e do carbono com oxigênio, esse vetor ele está apontando para quem? Para o cloro e para o oxigênio, respectivamente, porque são os dois átomos mais eletronegativos. Se eu olho para a ligação cloro e cloro, esse vetor ele não existe. Percebam, aqui eu tenho a representação das setas, indicando o vetor. Aqui não, eu só tenho a ligação. Por quê? Se a diferença de eletronegatividade é igual a zero, esse vetor momento dipolo ele não vai existir, porque não existe separação de cargas, já que os dois têm a mesma eletronegatividade. Tá certo? Por que a gente precisa entender o vetor momento dipolo, o momento dipolar? Porque a polaridade da molécula ela é definida a partir da geometria molecular. E para a gente poder verificar se a molécula ela é polar ou apolar, a gente precisa, na teoria, digamos assim, calcular o vetor momento dipolo resultante, que é o MR. O MR nada mais é do que a soma de todos os vetores momento dipolo da molécula. Porque, enfim, eu posso ter uma molécula que tenha uma ligação apenas, mas eu posso ter moléculas que tenham 3, 4 ligações. E eu preciso somar esses vetores. É uma soma vetorial. Bem, se a molécula for polar, né, é porque a soma desses vetores momento dipolo, que vai dar o momento dipolo resultante, é diferente de zero. Se a molécula ela é apolar, é porque a soma desses vetores momento dipolo, que vão dar o momento dipolo resultante, é igual a zero. Vamos pegar os exemplos que a gente montou a geometria e deu o nome da geometria para verificar agora se aquelas moléculas são polares ou apolares. Lembrando e reforçando, a polaridade da molécula depende totalmente da geometria dela, tá? Bem, vamos ver os casos. Primeiro vamos lá olhar esses três grupos aqui, né, das moléculas lineares formadas por o mesmo tipo de átomo, tá? Bem, O2, H2, N2. Percebam que a gente tem o quê? Dois átomos iguais. Quando a gente calcula a diferença de eletronegatividade entre eles, já que eu só tenho, né, um
conjunto de ligação, aqui eu tenho uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação tripla, essa diferença de eletronegatividade vai dar igual a zero. Então, todas as moléculas são apolares. Por quê? Eles não têm vetor momento de polo. Se eles não têm vetor momento de polo, o momento de polo resultante vai ser igual a zero. Molécula apolar. O que a gente pode concluir? Que moléculas diatômicas, ou seja, formadas por dois átomos iguais, que são o que a gente chama de homonucleares, são sempre moléculas apolares. Então pensa, F2, Cl2, Br2 e 2 são todas moléculas apolares, certo? Agora vamos para o próximo caso, HCl. A gente já viu que a ligação hidrogênio e cloro é uma ligação polar, certo? Bem, eu só tenho essa ligação. Então, quando a gente pensa que essa ligação ela é polar, é porque eu tenho uma carga que a gente chama de carga parcial positiva em cima do hidrogênio e uma carga parcial negativa em cima do cloro. Essas cargas parciais estão indicando o quê? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. É isso, simplesmente isso. Essa carga parcial ela é representada por essa letra grega, que é o delta. Também, né? Só que esse delta é o delta minúsculo, tá? Então aqui eu tenho delta positivo, que representando que o hidrogênio é menos eletronegativo que o cloro, que tem o delta negativo. Isso quer dizer que o vetor momento de polo está apontando para o cloro nessa ligação. Aí. Se eu só tenho ele, e ele está dizendo para mim que essa ligação ela é polar, ele é o próprio vetor momento de polo resultante. Certo? Ou seja, essa molécula tem momento de polo resultante diferente de zero, então ela é polar. Próxima molécula, CO2. Bem, eu tenho que analisar cada conjunto de ligação, tá? Então, vamos primeiro analisar esse C dupla O, né? C dupla O, ligação carbono-oxigênio, carbono-oxigênio. Cada ligação dessa, ela é uma ligação polar, porque ocorre entre átomos diferentes. E vai estar apontando o vetor momento de polo para o oxigênio, porque o oxigênio ele é o mais eletronegativo, certo? Então, as cargas parciais negativas vão estar em cima do oxigênio e a carga parcial positiva em cima do carbono. Olha aqui. Bem, vocês viram na física que a soma dos vetores que estão na mesma direção e em sentidos opostos, que têm o mesmo valor, sempre vai ser o quê? Igual a zero. Logo, essa molécula é uma molécula apolar. Então, aqui eu tenho uma molécula apolar. Então, olha que interessante. Aqui eu tinha uma ligação polar, mas só tinha uma ligação, né? Então, essa molécula ela era polar. Aqui eu tenho ligações polares, essa ligação ela é polar, essa ligação ela é polar, mas a soma desses vetores vai dar igual a zero. Logo, a molécula ela é apolar. Vamos ver a molécula da água. Bem, novamente, olhando para cada ligação, o oxigênio é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. As cargas parciais negativas, então, a carga parcial negativa vai estar em cima do oxigênio e as cargas parciais positivas vão estar em cima do hidrogênio. Logo, o vetor momento de polo em cada ligação vai estar apontando para o oxigênio. Quando eu faço a soma vetorial desses dois vetores, a gente vai ter um momento de polo resultante apontando para cima, ou seja, ele existe, ele é diferente de zero. Logo, essa molécula ela é polar. BF3. Bem, o BF3, o que vai acontecer? O flúor, ele é o mais eletronegativo em cada ligação, boro e flúor, certo? Então, a carga parcial positiva vai estar em cima do boro e as cargas parciais negativas estarão em cima de cada flúor, tá? Então, cada ligação, o vetor momento de polo vai estar apontando pro flúor, beleza? Bem, para fazer a soma vetorial desses vetores, eu primeiro vou somar esses dois vetores aqui, tá? Esse vetor com esse vetor. A soma desses dois vetores vai dar esse vetor resultante, certo? Esse vetor resultante em vermelho tem o mesmo valor do vetor resultante em azul, que a gente não tinha somado ainda, tá? Ou seja, são vetores com o mesmo valor em sentidos opostos, tá? Na mesma direção. Então, o que vai acontecer? A soma desses vetores vai dar igual a zero e eu tenho uma molécula apolar. Bem, NH3. Nitrogênio é o mais eletronegativo, certo? Que o hidrogênio. Então, para cada ligação, carga parcial negativa no nitrogênio, carga parcial positiva no hidrogênio. A gente vai ter o vetor momento de polo de cada ligação apontando para o nitrogênio. A soma desses três vetores vai dar uma resultante para cima, tá? Esse vetor momento de polo resultante para cima do nitrogênio está indicando que essa molécula é uma molécula polar, porque esse vetor ele é diferente de zero, ele existe, certo? E por último, molécula de CH4, carbono. Ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então para cada ligação, a carga parcial negativa vai estar no carbono e a carga parcial positiva vai estar no hidrogênio, tá? Então os vetores de momento de polo todos estarão de cada ligação apontando para o
carbono. Percebam, vetores iguais em direções, em mesma direção, né? Em sentidos opostos. Então, olha aqui, tem dois vetores iguais, do mesmo valor, né? Mesma direção, sentidos opostos. Vetores iguais, a mesma direção, sentidos opostos. A soma desses vetores vai ser igual a zero. Momento de polo resultante igual a zero, molécula apolar. Sendo assim, a gente pode separar essas moléculas em dois grupos. Moléculas polares, H2O, NH3 e HCl, e moléculas apolares, O2, H2, CO2, N2, BF3 e CH4. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido produtiva essa aula de hoje. Até a próxima. Um abraço.